Glória a Deus, glória a Jesus, queridos e amados irmãos, recebam todos a gloriosa paz de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. E tenho imenso prazer de vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É teu amigo e irmão em Cristo, teu irmão Kleber Lourenço. Glórias a Deus, queridos irmãos, estamos aqui para dar prosseguimento nesta campanha titulada Os Meus Projetos nas Mãos de Deus. Amém? Já vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Já vamos, glórias a Deus, fazer a leitura neste momento. Os irmãos que estão com a Bíblia em mãos, aí próximo a você, abra comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Amém? Peço aos irmãos, glórias a Deus, que compartilhe este link no nome de Jesus Cristo, que através do teu compartilhamento com outras pessoas, louvado seja Deus, o Senhor Jesus Cristo também vai abençoar a ti e também vai abençoar aquelas outras pessoas, né? Louvado seja Deus, talvez esta pessoa está precisando ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Então você seja um evangelista, glórias a Deus, um missionário, louvado seja Deus, para compartilhar, louvado seja Deus, que através do teu compartilhamento, louvado seja Deus, Deus vai alcançar também outras vidas, outras pessoas, no nome de Jesus Cristo, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, quem já achou, louvado seja Deus, aleluia, aí os irmãos, quando já estiverem todos prontos aí, só me dá o retorno para nós iniciarmos a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Capítulo 25 do Evangelho de Mateus. O título da mensagem está escrito: A Parábola das 10 Virgens. Vamos ler, irmãos, que nos diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas glórias a Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. Uma palavrinha de oração, amém? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, aqui está, meu Deus, tua palavra que já foi lida, meu Pai, com todos os teus servos,
com os ouvintes, com os internautas. Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, através da revelação da Tua palavra. Utiliza a minha vida, Senhor. Que não sejam minhas palavras, mas sim as palavras do Teu Espírito Santo a utilizar a minha boca nesta manhã. Que o Senhor possa falar, meu Pai, ao coração deste amado irmão, ao coração deste ouvinte, para com a Tua igreja, para com o Teu servo, para com a Tua serva. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, Igreja de Cristo, ouvinte, internauta que nos ouve aí na tua casa, a larga distância, onde você está nos acompanhando nesta manhã. Louvado seja Deus, esta mensagem, a qual nós acabamos de ler, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, não tem mais nenhuma sombra de dúvida, glórias a Deus, para você que talvez ainda não aceitou Jesus, ou para nós também, Igreja de Cristo, louvado seja Deus, nós que já confessamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus, meus amados irmãos, ela está muito próxima, ela está perto. Louvado seja Deus, os sinais são evidentes, né? Louvado seja Deus, os sinais está demonstrando aí, louvado seja Deus, a volta do Senhor, porque Ele prometeu que voltaria outra vez. Então, Ele está voltando. Ele está vindo para buscar um povo, no meio de um povo especial, zeloso e de boas obras. E quando nós lemos esta parábola aqui, louvado seja Deus, nós vemos, meus amados irmãos, que em algumas passagens dos evangelhos, o nosso Senhor, ele falava por parábola. O porquê por parábola? Para trazer melhor o entendimento aquelas pessoas, para que elas viessem compreender, louvado seja Deus, quando o Senhor estava ali ensinando a sua doutrina. Ele ensinava algumas partes por parábola, louvado seja Deus, trazendo a comparação nos dias, louvado seja Deus, de hoje. Louvado seja Deus. Jesus ali trazia a comparação para aqueles dias, né? Para que aquelas pessoas viessem entender, compreender mais a palavra. Louvado seja Deus. Então ele falou aqui sobre a parábola das 10 virgens, semelhante ao reino de Deus, seria como as 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro, a encontrar-se com o noivo. Louvado seja Deus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Glórias a Deus. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomados de um sono e adormeceram. Glórias a Deus. Quando Jesus deixa esta comparação, louvado seja Deus, semelhante, 10 virgens comparado ao reino do céu, ele diz aqui que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Assim somos nós, igreja. Assim a Igreja de Cristo, que está perseverando. É o povo de Deus, a nação eleita, um povo adquirido, louvado seja Deus, um povo separado, que está buscando a cada dia se preparar, buscando a cada dia, louvado seja Deus, a fazer a vontade do Senhor, a obedecer a sua palavra. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele deixa aqui que aqueles que não estão preparados, louvado seja Deus, não poderão entrar no reino do céu. Glórias a Deus, aleluia. Porque Jesus, ele ensina a necessidade, louvado seja Deus, para que a igreja venha se preparar para a sua volta. Porque ele compara, louvado seja Deus, a sua segunda volta, glórias a Deus, aleluia, como um casamento. Louvado seja Deus, e aqueles que não estão preparados não poderão participar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque nós sabemos, amados irmãos, que quando é realizada uma festa de casamento, muito antes, dias, meses, semanas, tem um preparo, né? Tem as organizações, tudo, para se preparar para o dia do casamento, para não sair nada errado. Louvado seja Deus, aleluia, para sair tudo conforme foi planejado.
Assim, meus amados irmãos, é o preparo da igreja, da noiva de Cristo, se preparar para encontrar-se com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, nós, igreja do Senhor, você, amada irmã, você, amado irmão, nós somos a noiva de Cristo. Então, nós temos que se preparar para encontrar-se com o nosso noivo, que é Jesus. Nós precisamos estar preparados para se encontrar com o esposo, que brevemente ele vai voltar. Os sinais são evidentes, estão claramente, meus amados irmãos, aí, os sinais que apontam para a volta do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, é bem evidente. Claramente está aí, meus amados irmãos, nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprindo nos nossos dias. A palavra do Senhor se cumprindo tanto para você que já faz parte do povo, já está na presença de Deus, tanto você crente e também para você não crente. Louvado seja Deus, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, quando diz aqui no versículo 2, que eram 10, a Bíblia nos diz que eram 10 virgens, e no versículo 2 nos diz, 5 dentre elas eram prudentes, e 5 dentre elas eram loucas. A Bíblia nos diz que as 10 virgens estavam naquele mesmo propósito ali de encontrar-se com o esposo, de ir contra o esposo. Então, louvado seja Deus, elas precisariam pegar as lamparinas para poder iluminar os caminhos, para poder clarear o caminho, para que elas pudessem enxergar o caminho para ir até de encontro com o esposo. A Bíblia nos diz que 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes foram sábias, irmãos. Entenda bem aqui. As 5 virgens prudentes, elas foram sábias. Além delas levarem as suas lamparinas acesas com azeite dentro, elas ainda levaram azeite de reserva, porque elas já imaginaram consigo, não, se faltar azeite, eu já vou ter azeite de reserva e pôr na minha lamparina para que continue acesa. Glórias a Deus. Será que muitos, meus amados irmãos, ainda estão com a lamparina acesa? Será que muitos crentes ainda se encontram com a lamparina acesa, meus amados irmãos? Muitos já estão com as lamparinas se apagando. Está só um pouquinho, a lamparina já está se apagando porque já está faltando o azeite na vida de muitos crentes. Hoje em dia muitos faz pouca questão das coisas de Deus. Não me refiro aos ímpios, não me refiro àqueles que ainda não estão na presença de Deus, não. Eu me refiro a nós crentes, aos cristãos. Muitos faz pouco caso das coisas de Deus. Para eles tanto faz como tanto fez. E a presença de Deus, eles estão, louvado seja Deus, menosprezando, louvado seja Deus, a busca pelo Espírito Santo. Eles estão menosprezando a busca pelo Espírito de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Efésios, se não me falha a memória aqui, capítulo 5, verso 18. Mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É buscar, irmãos, o Espírito de Deus através da oração. Porque hoje em dia, meus amados irmãos, louvado seja Deus, os cultos, meus amados irmãos, que tem mais pouca gente, mais poucos crentes, você pode ver, isso é verídico, eu não tenho medo de errar. Os cultos que tem mais pouca gente é os cultos de oração. Os cultos de oração e principalmente os cultos de ensinamento da palavra, os cultos de doutrina. É onde tem mais poucos crentes. Mas quando é um culto, louvado seja Deus, aleluia, de campanha, de libertação, de curas divinas, meus amados irmãos, você, louvado seja Deus, vê a multidão, porque muitos deles não querem o abençoador, só querem a bênção. Eu não me refiro também somente aos crentes, não, mas muitas pessoas também que não é convertida ainda a Cristo, ao Evangelho do Senhor, vão na igreja não pelo abençoador, mas vão pela bênção. Não querem o abençoador. Assim também tem muitos crentes, irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, não, hoje não vai dar, amanhã não vai dar, olha só, tá chovendo, tá fazendo sol, glórias a Deus, aleluia, e o tempo vai passando, os dias vai passando, e eles vai deixando, louvado seja Deus, de lado a presença do Senhor. Vai menosprezando as coisas de Deus, vai deixando de lado as coisas do Senhor, a presença de Deus, que é o mais importante, buscar o Espírito Santo, muitos não querem mais.
Muitos não querem mais, louvado seja Deus. Hoje em dia, meus amados irmãos, muitos não querem mais levar a Bíblia. Hoje em dia dizem, não, eu não preciso levar minha Bíblia, deixa em casa, eu levo, está no meu celular. Glórias a Deus. Estão virando muitos crentes modernos. Louvado seja Deus, eles podem até mesmo se modernizar, podem até mesmo querer se mudar, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. O que é pecado, o que é mentira. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, as virgens prudentes foram sábias, elas levaram azeite de reserva. Já as loucas não. Louvado seja Deus, aleluia. São aqueles tipos de pessoas, meus amados irmãos, são aqueles tipos de crentes, louvado seja Deus, aleluia, como eu acabei de relatar. Não estão se preocupando. Para eles não importa se Jesus vai voltar ou não. Eles não se preocupam, porque parece que eles querem, louvado seja Deus, aleluia, estar na igreja, na presença do Senhor, para demonstrar que é cristão. Irmãos, cristão verdadeiro, louvado seja Deus, aleluia, não é só aquele que pode pegar uma Bíblia e levar debaixo de um braço, né, colocar um terno, colocar uma saia, colocar uma melhor calça, não ir para a igreja dizer que sou cristão, não, irmãos. Louvado seja Deus, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus Pai vos santifique em corpo, alma e espírito. Não é somente santificar o corpo, mas também a alma e o espírito. Porque quantas pessoas, meus amados irmãos, estão dentro da igreja, mas estão com mágoa nos corações, não perdoam o seu próximo, não perdoam aquele que te ofendeu. Louvado seja Deus, aleluia, porque a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, aleluia. Vamos lá, meus amados irmãos, no capítulo 1, ou seja, no primeiro livro na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Louvado seja Deus, o que está escrito lá? Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Glórias a Deus, é isso, meus amados irmãos. Estou indo pela palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Não adianta, louvado seja Deus, só pegar a Bíblia, levar para a igreja, louvado seja Deus, colocar uma calça, uma saia, louvado seja Deus, se vestir bem, mas não ama o próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor, não sabe amar. Então vamos lá, meus amados irmãos, nos versículos seguintes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Isso eu já expliquei, né, meus amados irmãos? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Glórias a Deus, assim é o momento, ou seja, é o tempo, louvado seja Deus, que nós temos, meus amados irmãos, de se preparar. A cada dia que o Senhor nos permite, hoje é um dia que Ele nos permitiu, é uma nova oportunidade para mim, é uma nova oportunidade para você que Ele está nos dando, para que nós venhamos se achegar mais a Ele, para que nós venhamos a cada dia colocar a nossa vida no altar de Deus, para que a cada dia nós venhamos se consertar dos nossos maus caminhos. Glórias a Deus. É o que nos diz no livro de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É uma oportunidade para você, ouvinte, para você, louvado seja, analisar como é que está a tua vida, para nós analisar como é que nós estamos diante da presença do Senhor. Se Ele nos pedir o nosso espírito de vida, o nosso fôlego de vida, como nós estamos, se nós estamos preparados ou se nós não estamos preparados. Glória a Deus, glória a Jesus. Todas aquelas virgens foram adormecidas por tardança, elas foram pegas pelo sono profundo ali. E à meia-noite, a Bíblia nos diz no versículo 6, do capítulo 25 de Mateus, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aonde vai ter, meus amados irmãos, muitos crentes desapercebidos, desligados como já estão.
Porque hoje o que está tirando o foco de muitos crentes de buscar a Deus é a rede social. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque muitos pregam contra a televisão, mas está com a televisão na tua mão. Porque o que passa na televisão passa no teu celular. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos pregam sobre o aparelho, contra o aparelho de televisão, mas você está com um pequeno nas tuas mãos. Louvado seja Deus. E até mesmo tem mais coisas do que o aparelho que está dentro de casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que está tirando, louvado seja Deus, aleluia, muitos crentes. Louvado seja Deus, está distanciando muitos crentes. Sabe por que eu falo isso? Por experiência. Louvado seja Deus, eu tinha, glórias a Deus, aleluia, as redes sociais. Louvado seja Deus. Mais irmãos, louvado seja Deus, eu vi ali, louvado seja Deus, que estavam me tirando, louvado seja Deus, a minha comunhão com Deus, né? Louvado seja muitas das vezes. Estava tirando o tempo de buscar a Deus, porque hoje em dia, louvado seja Deus, muitos crentes, em vez de quando levantar, dobrar o joelho e agradecer a Deus, a primeira coisa que faz é ir para o aparelho celular. Ver quem mandou mensagem, quem deixou de mandar, quantas mensagens chegou no grupo tal, o que foi que aconteceu em lugar tal, louvado seja Deus. É isso, meus amados irmãos. Aí pega o celular, fica clicando no celular, vai passando o momento, chega às 9, às 10 horas, louvado seja Deus, tem que cuidar no almoço, louvado seja Deus, e vai. Passa o horário do almoço, louvado seja Deus, aleluia, retorna novamente o aparelho celular, vai passando, chega o momento de ir para a igreja, vai, só desliga o celular na hora de ir para a igreja, louvado seja Deus, aleluia, vai para a igreja e quando chega pega no celular de novo, irmãos, louvado seja Deus. Como é que você pode querer receber na igreja algo que você não começou o teu culto na tua casa? Porque o culto não começa na igreja, começa na nossa casa, começa dentro de casa, nós iremos lá só mesmo fazer a conclusão para receber de Deus, mas o culto começa dentro de casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra da verdade, meus amados irmãos, ela está fugindo, ela está ficando escassa em cima dos púlpitos das igrejas. Não se prega mais a verdade, não se prega mais a palavra como tem que ser pregada, porque muitos não pregam por conta que dizem muitos deles, eu não posso pregar desta forma como eu pregava antes, porque vai afastar as pessoas. Eu não posso pregar desta forma como eu pregava antes, porque as pessoas que dizimam, são um dízimo alto, oferta alta, não vão querer dizimar, porque elas estão em pecado, estão no segundo, terceiro, até mesmo no quarto casamento, louvado seja Deus, aleluia, vivem uma vida de promiscuidade. Eu não posso pregar, porque senão eles não vão ofertar. Louvado seja Deus. Então esses pregadores que antes pregavam a palavra, antes pregavam a verdade da palavra, hoje em dia estão retrocedendo a verdade da palavra. Se eles não tiverem cuidado de se arrepender, eles vão perecer no lago de fogo também, juntamente com aqueles que ele está alimentando e apacentando mal aquelas pessoas. É melhor, meus amados irmãos, a verdade que nos fere do que a mentira que nos condena. A verdade, ela dói. Louvado seja Deus, quando nós recebemos uma exortação dentro da palavra, nós sabemos que nós estamos faltosos com Deus, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos exorta. E nós recebemos a exortação porque é Deus que está nos exortando pela palavra. Porque quando o sal, meus amados irmãos, você leva um cortezinho, louvado seja Deus, uma feridinha, você joga sal em cima, vai arder. Assim é a palavra de Deus. Por que muitos dizem, eu vou sair da igreja porque Beltrano fica falando isso, eu vou sair da igreja porque Ciclano disse isso? Não, ninguém sai da igreja por causa de ninguém não, meus amados irmãos. Eu não concordo com esta parte desta palavra, então você não recebe a palavra de Deus, porque o que está escrito aqui não é mentira, a palavra de Deus não é mentirosa. Muitas pessoas já chegaram a este ponto de desacreditar, de achar que a palavra de Deus é mentira, de achar que a palavra de Deus não é verdade. Muitos já chegaram a este ponto porque já desprezaram o Espírito de Deus, já não buscam mais o Espírito de Deus. Hoje em dia está mesmo procurando mais aqueles pregadores de internet. Irmãos, louvado seja Deus, um certo dia eu estava organizando algumas coisas para postar no canal do projeto. Aí sem querer saiu e caiu num canal de uma mulher, de uma irmã. Meus amados irmãos, não foi só uma vez, foi 2 vezes. Louvado seja Deus, eu olhando lá.
Irmãos, louvado seja Deus do início até o final. Só revelação de bênção, não sei o que, aquilo outro, só pega prosperidade, bênção financeira, Deus vai te abençoar, Deus vai entrar com a providência, Deus vai te dar um carro, isso, aquilo outro, irmãos. E a verdade, cadê? Deus, ele pode fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas o que está faltando é pregar a verdade da palavra. O que vai libertar não é a revelação. O que vai libertar é a maior revelação, que é a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí muitos estão atrás desses pregadores de internet. Muitos estão atrás desses pregadores de internet. Na minha igreja o meu pastor não me revela. Louvado seja Deus, eu vou atrás de aqueles que me revelam. Vai com eles. Porque vai perecer tu e ele no fogo eterno, se não tiver cuidado de te arrepender. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer ver Deus falar contigo? Abra um propósito de jejum, de consagração. Vai ler tua Bíblia, irmão. Lê a Bíblia que Deus vai falar contigo. Deixa de estar indo atrás de revelação, só mesmo atrás de pregador, daqueles profetas que te revela. Você sabe também que Satanás também ele opera? Louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que, se possível, ele se transfigura até mesmo em anjos de luz para enganar os escolhidos de Deus. Irmãos, já estamos nos últimos tempos. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já estamos nos últimos tempos. A palavra de Deus está se cumprindo. Falsos profetas já estão aí. Louvado seja Deus, onde estão falsos milagres operando. Louvado seja Deus, aleluia. É a Bíblia se cumprindo. Glórias a Deus, aleluia. Eu não me importo, meus amados irmãos, se vão querer participar ou se não vão das campanhas, das pregações, não me importo. Porque tem muitas pessoas que vêm aqui somente para receber bens, para querer receber bens e ouvir bens. Aqui você vai ouvir palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas pessoas que antes participavam conosco, hoje em dia não estão mais. Porque estão procurando aqueles que, louvado seja Deus, prega mais somente aquele mingauzinho, prega mais somente suave, distorcendo um pouco da palavra para não machucar muito aquelas pessoas. Não, vai atrás, não me importo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz, quando o apóstolo Paulo nos diz, louvado seja Deus, importa mais agradar a Deus do que os homens e mulheres. Não importa se irmão, não se entristeça se você está pregando e as pessoas deixam de ouvir a pregação sua, que você está sendo usado por Deus na congregação e as pessoas saem e vão embora. Não se preocupe. É porque você não está agradando a Ele. É porque você não está agradando a Ele. Você está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. O importante na tua vida é isso. Faça a vontade de Deus. Não se preocupa com Beltrano. Não se preocupa com Ciclano, se vai ouvir ou vai deixar de ouvir a pregação que Deus está te usando. Não se preocupa. Faça somente a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Irmãos, azeite não se empresta, azeite não se dá, azeite se busca. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas que não buscam e também não quer deixar ninguém buscar. Tem pessoas que não faz para Deus e não quer deixar ninguém fazer. Por que Beltrano é tão usado? Você quer pagar o preço que ele paga? Por que Ciclano é tão usado nas mãos de Deus? Você quer passar a luta que ela passa dentro de casa com o teu familiar? Você quer estar na pele dela, na luta que ela passa no dia a dia com a tua família que não é cristã? Você quer? Irmãos, isso não é de Deus. Inveja não é de Deus, não. Se você quer ser usado por Deus também, vai buscar. Vai buscar, porque azeite não se empresta, ele se busca. A presença de Deus não se empresta, ela se busca. Faça a tua vontade, faça a sua parte, faça a sua parte em buscar a Deus. É o que nos diz o capítulo, louvado seja Deus, 6:33 do Evangelho de São Mateus. O que nos diz lá? Quem pode me dizer aí? Capítulo 6, verso 33. É o que nos diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É buscar primeiramente o reino de Deus. Porque tem pessoas que se preocupam:
Será que Beltrano vai gostar de mim? Será que o irmão tal vai gostar de mim? Louvado seja Deus, aleluia. Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquele trabalho? Será que vai dar certo aquilo outro? Irmãos, busca primeiro a Deus. Você buscando primeiramente a Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Aquilo que você está almejando, Ele vai acrescentar. Mas é necessário buscar primeiramente a Ele, fazer a vontade dEle, servir a Ele em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus nos diz, me fugiu aqui a memória, mas nos diz que este povo me clama de lábios, mas o coração está longe de mim. Porque Deus, irmãos, Ele conhece nós até mesmo melhor do que nós. Você pode não me conhecer, mas Deus me conhece. Você pode não me conhecer, eu não posso te conhecer, mas Deus te conhece. Ele olha o profundo mais íntimo do teu coração. Louvado seja Deus, Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. Ele conhece, louvado seja Deus, aleluia, o teu deitar, o teu levantar. Ele conhece a tua trajetória do dia a dia, as lutas que você tem passado, as pelejas, as perseguições que você tem enfrentado por amor do Evangelho. Na tua casa você tem sido rejeitado, no meio da tua família você tem sido desprezado. Ele te conhece, Ele te contempla. Louvado seja Deus. E então aquelas virgens loucas disseram às prudentes: dai um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Ai, irmãos, é daqueles crentes carona. Vocês conhecem os crentes carona? Quer pegar carona nos outros? Ei, irmão, ora por mim. Ei, irmão, ora por mim. Aí você vai estar orando ali por aquela abençoado, o abençoado vai estar orando. Aí você passa lá, tá bem confortável no sofá da sua casa, mexendo no celular. Tá bem confortada na sua casa, vendo a televisão, assistindo uma novela. Não é isso que está acontecendo, meus amados irmãos? Aí como é que quer receber a bênção? Como é que se abençoado? Ah, irmão, tu não orou por mim, não? Ah, irmão, tu não orou por mim, não? Tu fez tua parte? Tu orou também? Tu dobrou teu joelho na tua casa para orar também? Tu fez tua parte? Nós oramos. Mas Deus também quer um esforço da tua parte, da nossa parte. Ele pode fazer, Ele tem o poder, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele quer um esforço da nossa parte também. Não estou falando somente para você que é crente, não, para nós que somos crentes, não, você também que está aí do outro lado, você ouvinte, faça tua parte também. Louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus vai fazer a dele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui no versículo 9. Mas as prudentes foram sábias, olha só, irmãos. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Olha só. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elas disseram, foram sábias na resposta: não, negativo. Não, que não venha faltar a nós, porque se eu emprestar, vai faltar para nós. Então eu preciso do azeite para colocar na lamparina, para que a chama continue acesa. Louvado seja Deus, para que venha clarear o caminho. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, louvado seja Deus, aleluia, ela nos lava, ela nos purifica. Ela nos, louvado seja Deus, quando nós estamos até mesmo em falhas, louvado seja Deus, ela nos exorta. Porque a palavra de Deus nos diz que o Deus, o nosso Senhor, Ele exorta, Ele até mesmo castiga a todos aqueles quanto ama. Porque Ele não quer ver a nossa alma perecer no fogo eterno. Não quer ver a nossa alma perecer, meus amados irmãos. Por isso que Ele nos exorta. Aí tem muitas pessoas, louvado seja Deus, que não aceitam a exortação, porque Deus ele pode até mesmo usar uma criança para te exortar, para me exortar, Ele usa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós não sabemos o dia, irmãos. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. Glórias a Deus. O que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no 36 ao 44 em diante, nos diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós não sabemos
qual dia e hora que o Senhor virá. Nós não sabemos. Por que, louvado seja Deus, que não deixou para que ninguém soubesse? Porque, louvado seja Deus, aleluia, porque talvez aquelas pessoas que estavam distantes saíram, louvado seja Deus, para ir curtir o mundo lá fora, os prazeres lá fora da vida. Aí quando soubesse o dia, a data, a hora que Jesus voltaria, eu vou retornar, eu vou fazer a vontade dele novamente, não. Aí todos queriam, louvado seja Deus, voltar neste dia, para que quando o Senhor Jesus Cristo viesse, ele estivesse ali. Por isso que ele não deixou o dia e nem a hora escrito. Louvado seja Deus, para que nós venhamos se preparar. Porquanto assim como nos dias anteriores aos dilúvios, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não sabe. O ladrão não sabe, o comerciante talvez não sabe qual o dia que o ladrão vai minar, vai roubar o seu estabelecimento, não sabe. Porque se ele soubesse o dia, ele mandaria os segurança para vigiar bem o seu estabelecimento, para não ser roubado. Louvado seja Deus. Assim também é nós não sabemos o dia que Jesus virá. Louvado seja Deus, aleluia. Como Deus usou um servo dele, louvado seja Deus, no ano passado, de 2025, que no ano de 2026 Deus iria recolher muitas flores do seu jardim, porque o tempo já está próximo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Os irmãos da velha guarda já estão indo. Os irmãozinhos da cabeça branca, as irmãzinhas da cabeça branca, do joelho, louvado seja Deus, aleluia, encaliçado de orar, já estão partindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fala para nós jovens, você também, senhora. Aqueles que estavam com você ali, louvado seja Deus, junto na congregação, louvando a Deus, não se encontra mais aquele irmãozinho da cabeça branca, aquela irmãzinha da cabeça branca não está mais. O Senhor Jesus Cristo já o levou. Então nós não sabemos o dia, irmãos, nem a hora que o Senhor Jesus Cristo virá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada ela está se cumprindo a cada dia. Porque o que diz lá no segundo livro, vamos lá, meus amados irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5, vamos lá, o que está escrito, glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo de número 4, versículo de número, aleluia Jesus, perdão, meus amados irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo 5, que nos diz, louvado seja Deus, quando Timóteo fala com Tito, louvado seja Deus, conjure-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha só, no versículo 2, que ele diz, que pregues a palavra iste a tempo e fora de tempo, retaguarda, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque, olha só aí, meus amados irmãos, é o que ele já estava falando. O versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Olha só a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias. Muitos sentiam como enxão nos ouvidos, não mais aceitando a doutrina, a palavra de Deus. Doutrina é ensinamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o ensinamento da palavra de Deus. Muitos não querem mais aceitar o ensinamento da palavra. Muitos querem fazer a sua vontade. Muitos querem andar da forma que ele quer, da maneira que eles querem. Louvado seja Deus. Não, mas como a vontade de Deus nos manda, como a palavra de Deus nos ordena, as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha só, desviando seus ouvidos da verdade e voltando às fábulas. As velhas práticas, as velhas coisas de antes.
de se converter a Cristo, ao Evangelho do Senhor, viviam naquelas práticas, na mentira, na idolatria, no engano, na vaidade, na prostituição, estão voltando. Louvado seja Deus, aleluia, porque Ele sente comichão nos ouvidos, não mais aceitando a verdade da palavra. Somente aquelas palavras que levantam o seu astral, amassagem o teu ego da forma que você está. Louvado seja Deus. Essas palavras que muitos querem ouvir nos dias atuais, nos últimos tempos. Louvado seja Deus. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha só, irmãos, tem que cumprir o chamado de Deus na tua vida, irmã. Se você foi pregado para pregar a palavra, pregue a palavra. Se você foi chamado para louvar, louve o nome do Senhor. Mas louve com sinceridade. Porque hoje em dia muitas pessoas, louvado seja Deus, aleluia, não louva mais ao Senhor, louva para o homem. Procura mais aplausos, procura glória para si. Irmãos, nós não somos nada. Deus é tudo na nossa vida, nós não somos nada. Então muitas pessoas hoje em dia, louvado seja Deus, até mesmo para cantar, cobra cachê altos. E o interessante, meus amados irmãos, que ainda tem pessoas que ainda pagam para ouvir. E não somente para cantar, mas também estão cobrando para pregar. A palavra de Deus nos diz, de graça dai, porque foi de graça que você recebeu. Louvado seja Deus, aleluia. Quando nós vamos pregar numa congregação, irmãos, louvado seja Deus que nós não temos o dinheiro da gasolina, tudo bem. Louvado seja Deus, nós vamos e recebemos um dinheiro para pagar a gasolina. Ou então, quando nós não temos moto, louvado seja Deus, ou carro, nós pagamos, nós recebemos a ajuda para nós, louvado seja Deus, aleluia, pagar o moto Uber, pagar o carro de aplicativo para nos trazer de volta para nossa casa. Mas tem pessoas que querem exigir, eu só vou pregar na tua igreja se tu pagar deste tanto, eu só vou pregar na tua congregação se tu me der tanto no meu Pix agora, porque senão não vou. Tá errado. Então ele não vai pregar por amor às almas, ele vai pregar por amor ao dinheiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a realidade, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Por conta que o horário já avançou, já se esgotou. Eu sei que os irmãos ainda vão fazer seus afazeres de casa, algumas irmãs, e tem outros propósitos, né, meus amados irmãos? Então, quem recebeu esta palavra aí, diga amém, Jesus.